do Senhor, irmãos? Amém. Aleluia, bom estarmos na presença do Senhor. Aleluia, abra sua Bíblia no livro que escreveu o profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28, 29 e 30. Quando você procura aí o livro do profeta Daniel, quero aqui também externar minha gratidão, como sempre faço, minha alegria. Pode parecer demagogia, mas é reconhecimento, é honra em abençoar as pessoas que de alguma forma depositam confiança em meu ministério e em minha família. Quero agradecer o pastor Henrique, que é um amigo, sua esposa, os pastores dessa igreja, os pastores que aqui foram citados. Mas o pastor Henrique foi meu pastor sem ele querer ser meu pastor. Às vezes eu procurava ele para perturbar ele. Eu falava, vou te ajudar, mas esse não é o meu papel, esse é o papel do teu pastor. Eu falei, mas meu pastor às vezes não tem paciência comigo não, e eu também não. Foi bênção na minha vida, tem sido bênção na minha vida, me ajudou muito, e eu quero parabenizar todos os pastores nessa noite. Também foi apresentada aí minha namorada, né, gente? Olha só, morena bonita. Vou fazer uma média, né, dia dos namorados. Sua namorada está aí? Fala pra você quem que tua namorada está aí. Está aí? Não deixa passar em branco, não. Dá um beijinho hoje, leva para almoçar, ou para jantar. Um chocolate. À noite é uma criança. Tem muita coisa para acontecer. Cadê o Robson? Robson saiu? Aleluia. Graças a Deus que eu e o Robson, né, pastor Henrique, achamos uma bênção para aturar a gente. Graças a Deus, aleluia. Orei muito. Deus é misericordioso. Deus é muito bom. Tua hora vai chegar também, amém? Aleluia. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28, 29 e 30. Aleluia. Vou ser bem breve, irmãos. Peço que os irmãos prestem bastante atenção. E só saia assim que terminar, amém? Uma palavra simples. Eu vou tentar ser fiel àquilo que o Espírito colocou em meu coração, obviamente levando em consideração as minhas limitações. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28, 29 e 30. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Portanto, faço hoje um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em molduros, porque não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Aleluia. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Pode tomar assento, ligado no Senhor, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Quando eu estava orando a Deus, irmãos, pedindo uma palavra, o Espírito me conduziu a este texto, né? Confesso que eu já ministrei esse texto em uma outra ocasião, né, com um tema bem específico e proposto, só que o tema a respeito desse texto nos conduzia a uma mensagem, a uma palavra um tanto quanto dura, né? E se você for prestar atenção, todo o livro de Daniel ele exige de nós uma certa atenção e preocupação, mesmo porque se trata de um livro difícil de interpretação. Nós costumamos dizer que o livro do profeta Daniel ele exige de nós uma certa atenção, assim também como outros livros, mas em específico o livro do profeta Daniel, assim também como o livro do profeta, livro do Apocalipse. Por quê? Porque são livros, né, de caráter profético, mas ao mesmo tempo possuem uma perspectiva histórica, né? E às vezes a gente confunde muito isso nos estudos bíblicos, de achar que porque o livro, ou a história, ou o contexto é profético, ele não aconteceu realmente. Ou seja, o livro do profeta Daniel, ele possui essa característica de um texto profético, mas ao mesmo tempo ele também possui características históricas. O que isso significa? Isso significa que essa história que nós lemos, não só o capítulo de número 3, mas o capítulo de número 1 até os últimos capítulos do final do livro do profeta Daniel,
assim como os outros profetas também, né? Profetas maiores e menores, livro do Apocalipse, essa história aconteceu realmente. Isso aconteceu para que ficasse registrado, né? Para que ficasse perpetuado tudo aquilo que aconteceu e aquilo servisse para estimular e aguçar a nossa fé. E estudando isso em casa, eu fiquei preocupado, porque da outra vez que eu preguei, essa mensagem ficou muito pesada. E o pastor Henrique falou: olha, cuidado que é culto da família. Então, eu falei: meu Deus, e agora? Tentei fugir, né? Tentei sair pela tangente, falei: Senhor, me dá outra mensagem. E o Espírito falou: não, fica nisso aí, né? Qualquer coisa, se ficar pesado demais, tu joga a culpa no dirigente do culto e vai dar tudo certo. Aí eu falei: então o Senhor é comigo. Aleluia. Como nós falamos, irmãos, esse texto trata justamente de uma história, algo que realmente aconteceu no período histórico de Israel. Eu gosto muito de sintetizar, iniciar minha mensagem de forma didática, pautando algumas informações. Então, se de início tu achar deixado, não se preocupa não, daqui a pouco o Espírito vai trabalhando, a gente vai pegando com meu Deus! E se der certo, irmão, eu consigo ainda pregar metade do que o varão aqui prega, e você vai dar glória a Deus misturado com aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, nos meus estudos, que a história do Antigo Testamento, ela está pelo menos dividida em 5 partes, né? 5 grandes períodos históricos. Que é o quê? O primeiro período é justamente o período, né, que nós conhecemos como o período histórico patriarcal, onde vai contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, entre outros, né? Depois sucedido pelo segundo grande período, que é o período dos juízes, né, quando Deus escolhe alguns homens, né? Outros foram muito específicos e abençoados, outros nem tanto, mas que Deus coloca dentro desse período pessoas escolhidas, ungidas e capacitadas para direcionar o povo, até chegar ao momento exato, que é o terceiro grande período histórico, que é o período da monarquia. O período da monarquia de Israel, né, é um período muito interessante, porque ele tem 2 outros subperíodos, que é o período da monarquia unificada, posteriormente o período da monarquia dividida, onde os reis de Israel vão reinar, né, sobre o povo. E você tem 2 grandes períodos, né? Conta-se a história de Saul, conta-se a história de Davi, conta-se a história de Salomão, de Roboão, entre todos os reis que reinaram sobre Israel. E houve justamente dentro desse período histórico um período que teve 2 reis reinando sobre a mesma nação, que é a nação de Israel, né? Antigamente, obviamente, não era entendida como nação, a gente fala como um termo para identificação, mas tivemos 2 reis reinando, um no Reino do Norte, outro no Reino do Sul. E quando cessa e finda esse período histórico, chega o 4º período histórico, que é justamente, né, o período da história de Israel, que visa contar o período do cativeiro babilônico. Posteriormente, o cativeiro babilônico, nós temos o 5º período histórico, que antecede o início do Novo Testamento, que é o período do pós-cativeiro babilônico. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego se dá justamente no período do cativeiro babilônico, quando justamente Nabucodonosor entra em Israel, né, destrói a cidade, queima o templo do Senhor e leva o povo cativo para aquela, né, nação, para a nação dos caldeus. E ali esse povo começa a ser escravizado. E ali esse povo começa a servir ao Império dos Caldeus, ao Império Babilônico. E com isso começam a estar subjugadas algumas determinações que fugiam do princípio daquele que eles estavam acostumados a viver. Observe que pelo menos 4 grandes impérios, né, estiveram subjugando Israel, ou tiveram interferência direta sobre esse povo. O povo que Deus escolheu. O primeiro império foi justamente o Império Assírio, né? Depois o Império Babilônico. Depois do Império Babilônico nós vamos ter o Império Persa, alguns preferem chamar de Império Medo-Persa, e por fim aquilo que a gente vê no Novo Testamento, que é o Império Romano, né? Que vai impor sobre Israel, vai impor sobre o povo que Deus escolheu algumas determinações. E em parte, né, ou em parte não, de uma forma bem ampla e determinista, o povo vai estar obrigado a viver segundo essas novas normas, segundo essas novas regras. E o interessante é que quando a gente lê a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não só estes, mas todo o povo de Israel, esses homens, assim como o povo de Israel, estão justamente sujeitos a essa dominação, sujeitos a essas imposições, que é o que? Viver de uma forma que não é a forma que você escolheu para viver. Viver
obras de um imperador. Observe, quando um determinado império, né, dominava, subjugava outro, este império que era vencido, este império que era de alguma forma derrotado, estava sujeito a viver na íntegra tudo aquilo que o império vencedor colocava como regra e determinação. Porém, aqui a gente começa a perceber algo muito interessante, que no primeiro momento, quando Babilônia domina Israel, né, subjuga Israel, eles vão ter uma atitude um pouco diferenciada, que às vezes é um pouco fora de contexto, mas começa a mudar historicamente, e a gente vê isso também acontecendo com os romanos, que é o quê? É quando não de imediato eles começam a impor regras, mas não proíbe a fé, né, do povo dominado. Eles levam o povo subjugado para sua terra para trabalhar como escravo. A demanda era muito grande, Babilônia crescia exponencialmente e precisava de mão de obra, então eles subjugavam uma nação, levavam para Babilônia, e em Babilônia eles não proibiam de imediato a sua fé. Você podia adorar o seu Deus, você podia conservar a sua fé diante de Deus, aleluia, contanto que você também se submetesse a adorar os deuses que nos caldeus eram adorados. Observe, não vou entrar nisso agora, daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto novamente. Aleluia, o povo, para se identificar naquela terra, recebiam algumas designações, recebiam outros nomes, seus nomes eram trocados. Para quê? Porque para você viver na terra dos caldeus, você precisava andar como um dos caldeus. Para você viver na terra dos caldeus, você precisava se vestir como um dos caldeus. Para você viver na terra de Babilônia, você precisava se comunicar como um dos caldeus. Interessante, como já fora dito, até o nome era trocado, os nomes que eram colocados, principalmente daqueles que estavam servindo no templo, eram justamente nomes que davam designações em adoração aos deuses pagãos que aquela província, que aquela nação servia. Por exemplo, o nome de Daniel, se eu não me engano, né, pastor, vai ser Belsazar, ou Beltesazar, não sei a pronúncia correta, mas era um nome que designava alguma colocação ou expressão de adoração a um Deus pagão daquela nação. Então, de imediato, não se impedia de adorar a Deus Todo-Poderoso. De imediato, não se impunha, aleluia, o abandono da fé. Você podia servir ao teu Deus, você podia adorar o teu Deus, você podia continuar sendo crente, aleluia, desde que você também se submetesse à fé que aquele povo professava. Desde que também os seus joelhinhos abençoados se dobrassem diante dos deuses que ali eram adorados. Quando não também, aleluia, os imperadores soberbos, altivos e prepotentes, aleluia, exigiam para si adoração, e exigiam que não só a nação, mas todos aqueles que eram conquistados também reconhecessem, aleluia, a sua soberania, aleluia, cultuassem o seu nome, assim como César, aleluia, no Império Romano vai ser adorado. E agora o povo está vivendo um dilema. Por quê? Porque isso é justamente um problema para o povo de Israel. Isso constitui-se uma dificuldade. Por quê? Porque o povo está indo para uma terra estranha. O povo está adorando a Deus, está servindo o nome do Senhor. Sim, está adorando, servindo ao nome do Senhor. Mas por uma imposição, o povo também precisa se submeter a uma regra. Qual? Aqui você adora o nome do Senhor. Aqui a tua casa adora o nome do Senhor. Teus filhos adoram o nome do Senhor. Mas também, a tua casa, você, teus filhos precisam adorar os deuses que nós adoramos. Entenda, aleluia, que qualquer aliança, compromisso, aleluia, que fazemos com os deuses pagãos, aleluia, dentro desse contexto, constitui-se inimizade para com Deus de Israel. Por quê? Porque Ele é o único Senhor, Criador dos céus e da terra. Irmãos, o problema está formado, porque é como se submeter a isso, é como se manter fiel, quando Deus entende, aleluia, que só a Ele você deve adorar. E eu me recordo quando Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, ali em um dado momento, ali o tentador vai lançar em face de Jesus, mostrando todos os reinos da terra, tentando seduzir a sua necessidade de conquista, dizendo: tudo eu te darei, se prostrado me adorares. E como Jesus, aleluia, num ato de
fidelidade para com o Senhor, vai dizer: olha, está escrito, somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará cultos. Por quê? Porque vale muito mais para o céu a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Aleluia, vale muito mais para o céu a fidelidade da nossa casa e dos nossos filhos do que justamente conquistar o mundo inteiro. Quando o que está em jogo é a salvação da nossa vida, é a salvação dos nossos filhos, é a salvação e a corrupção da nossa família. Aleluia. Que situação. É interessante, aleluia, que este homem vai se constituir e vai crescer e prosperar dentro dos seus desígnios. Hoje tivemos uma aula muito interessante, aleluia, sobre Senaqueribe na EBD, e ela vai dizer, aleluia, pastor, aqui é psicólogo, já chamar de psiquiatra, é porque parece, né, trata de tanto maluquinho igual a gente, que às vezes tem como psiquiatra. Aí o pastor é psicólogo, e ela psicóloga também deu uma aula muito interessante, abordando alguns aspectos da psicologia, e ela disse que esses imperadores buscavam poder, buscavam glória e fama, não simplesmente para mostrar para todo mundo o poder da sua glória e da sua fama, mas para tentar provar para si mesmo a importância que eles esperavam ter, ou queriam ter, e não conseguiam ter, aleluia. Era algo desenfreado, era algo sem controle, e este homem está dentro desse caminho. Ele constrói uma estátua e pede para que todo o povo o adore. Aleluia, é interessante, irmãos, como fora dito, que toda aliança que a gente faz com o mundo, aleluia, constitui-se inimizade para com Deus. Aleluia, quando a gente tenta fazer uma aliança, aleluia, com o mundo, a gente infelizmente está se divorciando do compromisso para com Deus. Por quê? Aleluia, porque isso que está acontecendo dentro desse contexto bíblico é o que podemos chamar, aleluia, de globalização. Tem um termo, me ajuda aí, pastor Henrique, agora me fugiu. É quando o mundo tenta entrar dentro da igreja, é quando o mundo tenta impor as regras à igreja, é quando o mundo tenta, aleluia, impor suas colocações, suas diretrizes, e às vezes para a gente parecer como um buscar Deus, a gente tem que se submeter, porque é muito ruim você estar na terra de Babilônia, andar com os babilônicos e não se parecer com os babilônicos. É muito ruim você ser diferente, é muito ruim você ser a jovenzinha da igreja que todo mundo zoa porque ainda é virgem. É muito ruim você ser um jovem da igreja que todo mundo implica porque nunca deu um beijo na boca, mas porque está esperando no Senhor. É muito ruim você ser um jovem pregador, aleluia, que não negocia os seus princípios, não negocia a sua intimidade, sua fidelidade para com Deus, aleluia, e é chacoteado porque você ou é gay, aleluia, ou você pega todo mundo, aleluia, e você tem que se manter fiel, porque quando você, aleluia, faz qualquer tipo de aliança com este mundo, aleluia, significa que o mundo está entrando em você. Observe bem, aleluia, eu me recordo, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus tirou o povo de Israel de dentro do Egito, arrancando como um forte para levar para a terra prometida. Observe, Deus não teve dificuldade de tirar o povo de dentro do Egito. Deus não teve dificuldade de arrancar o povo de dentro do Egito como um forte. A dificuldade de Deus foi tirar o Egito de dentro do povo. Aí não é interessante, por quê? Porque Deus está tirando o povo de dentro do Egito para os abençoar, e agora está levando o povo de Israel para dentro da terra da provação, para dentro da terra dos caldeus, para dentro da Babilônia. Por que que Deus faz essas coisas? Por que que Deus age dessa forma? E Deus fala comigo quando eu estava orando, pesquisando, estudando. O Espírito me conduziu a entender que quando Deus coloca o povo na terra do Egito, tira-os para levar para a terra da promessa, Deus quer os abençoar. Mas quando Deus tira o povo de dentro da terra da promessa e leva para a Babilônia, Deus não quer só abençoar, Deus quer fazer deles uma bênção. E existe uma diferença muito grande entre você ser abençoado e você ser uma bênção. Quer ver a diferença? Aleluia, quando na assembleia lá de Jó, o diabo, aleluia, aparece vindo de Cirão da terra, e Deus vai lançar em face a integridade, a fidelidade de Jó, dizendo:
achaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia da aparência do mal. Aleluia, o diabo, após ver toda a prosperidade de Jó, vai dizer, ele é assim porque o Senhor tem dado bênção, ele é fiel porque o Senhor o tem abençoado. E Deus, aleluia, obviamente dentro de um contexto, podemos dizer que diz não, Jó não é fiel porque ele tem bênção, Jó não é fiel porque eu tenho abençoado, é diferente, ele não é abençoado, ele é uma bênção. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a bênção, aleluia, está associada à necessidade. Quando você precisa da bênção, automaticamente você tem que vir vasculhando os bolsos do Senhor, dizendo, Senhor, eu tenho uma necessidade, me abençoa. Mas quem, aleluia, é uma bênção, não vive pela necessidade, ele vive para adorar, ele vive para glorificar, para servir e ser fiel. Mas tu nada tem, aleluia, nada possui, não interessa. Eu estou aqui porque sou fiel, eu estou aqui pela fidelidade do compromisso da minha necessidade. Ou seja, não é a minha necessidade que me traz nessa noite, não é o meu problema que me traz aqui, aleluia, é a minha fidelidade e compromisso, aleluia, que eu reservei em meu coração, que mesmo em Babilônia eu vou adorar o nome do Senhor. Deus tira o povo do Egito e põe na terra da bênção. Deus tira o povo da bênção e põe na terra da Babilônia. Por quê? Porque existe uma diferença entre ser abençoado e ser uma bênção. Deus espera que a tua casa não seja abençoada. Deus espera que a tua casa seja uma bênção. Deus não quer que os teus filhos sejam abençoados. Deus quer que os teus filhos sejam uma bênção. Deus não quer que o teu marido seja abençoado lá do vício das drogas, da bebida, da prostituição. Deus quer que o teu marido seja uma bênção. Aleluia, quem é abençoado, aleluia, gera essa necessidade. A necessidade é como um vício. Você vem hoje pela bênção, você amanhã retorna pela bênção, não dorme de noite pela bênção. Mas aqueles que são abençoados não, ou melhor dizendo, aqueles que são a bênção não vivem pela necessidade. Ele adora a Deus porque, aleluia, Deus é fiel. Ele adora a Deus dando, Deus tirando, Deus exaltando, Deus colocando no processo. Mas porque a tribulação, porque o Egito, para que serve o Egito? Deixa eu te dizer uma coisa, o Egito, a Babilônia, a provação, não serve para desviar tua casa, não serve para desviar teu marido, não serve para expor a necessidade do teu filho. Aleluia, Babilônia, Egito, provação, dificuldade, sabe para que serve? Serve para revelar a tua integridade diante de Deus, a tua fidelidade do Senhor, diante do Senhor, para revelar que mesmo em Babilônia, aleluia, mesmo com o templo destruído, aleluia, ainda em Babilônia, tem os fiéis do templo que adoram ao Deus do templo. Aleluia, Babilônia pode ter ficado sem templo, aleluia, mas Jerusalém não fica sem fiel. Aonde você estiver, seja fiel aos teus princípios. Grande é o Senhor. O grande problema é que tem vezes que a gente acha que os olhos do Senhor são limitados, ou estão limitados a condições regionais. A gente está em Jerusalém, a gente mostra que é pentecostal. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente roda, sapateia, canta, a gente escorre azeite para tudo quanto é lado. Mas quando chega em Babilônia, ninguém sabe quem é quem. Meu Deus! Tem gente que só é fiel, aleluia, em Jerusalém. Tem gente que só adora em Jerusalém. Tem gente, aleluia, que é só crente em Jerusalém. Mas a nossa fidelidade para com Deus não se revela aqui dentro. A nossa fidelidade para com Deus, aleluia, se revela lá fora. É lá fora que Deus vê quem verdadeiramente eu sou. É lá fora que Deus realmente aponta e diz: aí, observaste o meu servo, olha como ele é fiel, mas olha, ele é fiel porque tu tem abençoado. Não, ele é abençoado porque ele é uma bênção. Deixa eu te dizer uma coisa é a necessidade e a misericórdia, e a gente sempre vai depender da misericórdia, porque a gente é falho, mas é
vida de alguém por fidelidade e nem sempre por misericórdia. Quando você está no caminho certo, quando você está em obediência, quando o mundo impõe uma nova regra e você não se submete, quando o mundo está dançando conforme a música, mas você está íntegro, fiel, irrepreensível diante do Deus a quem você serve. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a Babilônia, Egito não veio para revelar sua infidelidade. Babilônia e Egito veio para revelar sua integridade diante de Deus. Porque em Babilônia dá para ser fiel, em Babilônia dá para resistir. É muito fácil ser crente e fiel em Jerusalém, mas em Babilônia só resiste a fornalha de fogo quem é fiel. O diabo conhece. Meu Deus! Meu Deus! Eu me reparo quando a esposa dele chega para ele numa situação muito complicada. Obviamente, entenda que não estamos pregando contra a esposa de Jó, mas contra uma circunstância. E diz para ele, no meio de tudo que aconteceu, quando ele perdeu tudo, ele diz: como conservas diante de Deus a tua fidelidade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Teu Deus te abandonou. É interessante que, para nossa perspectiva de século XXI, triunfalista, né? Tudo que não dá certo constitui-se abandono de Deus. Mas você parou para pensar que quando a história de Jó começa, Jó tem um tanto, né? E quando termina ele tem o dobro. Então deixa eu te dizer uma coisa: provação, dificuldade, Egito, luta, prova, tempestade é oportunidade para promoção. Meu Deus! Egito, Babilônia, Assíria, aleluia, dificuldade, provação, perseguição, humilhação é oportunidade para você agregar à tua vida tudo aquilo que antes você possuía. Porque assim que a história de Jó termina, são 40 capítulos, se eu não me engano, 39 ou 38, alguma coisa assim, de 38 ou 40 capítulos, contando, aleluia, as demagogias de Jó, os questionamentos de Jó diante de Deus, aleluia. Mas lá no início diz que quando tudo começou, ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava da presa do mal. Quando tudo perdeu, ele continuou sendo íntegro, justo. Quando chega em capítulo 42, e Deus está dando a Jó tudo de novo, e em dobro, ele é íntegro, reto, temente a Deus. Porque a gente pode estar em Babilônia, mas Babilônia não pode estar na gente. A gente pode habitar neste mundo, mas o mundo não pode mudar as regras da minha casa. Eu adoro a Deus, irmãos, quando o Espírito começa a conduzir o culto e as saudações que são dadas estão amarradas, e eu falo: meu Deus, eu não queria pregar isso, e como seria errado se eu não tivesse pregado e falado, porque o Espírito vai falando através de cada oportunidade, e cada louvor cantado, aleluia, vão sendo tecidos, aleluia, como, aleluia, o lenço de uma revelação, e Deus vai dizendo: está aí a minha mensagem, porque aqui foi dito, aleluia, que nós não podemos ceder às imposições deste mundo. Aí eu te pergunto: quão, aleluia, eu e você ditamos as regras para esse mundo? Aleluia, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o mundo não pode entrar na igreja, ainda que em algumas igrejas ele tenha entrado. Aleluia, nós temos que nos impor. Somos nós que determinamos as regras. E como fora dito aqui, eu não sei lá fora, mas eu, você, aleluia, nós e nossa casa serviremos ao Senhor dos Exércitos, serviremos ao Deus Todo-Poderoso. Mas entenda, fidelidade demanda risco. Aleluia, você pode pagar um preço com a tua própria vida, sim, mas é melhor morrer fiel do que viver uma vida de mentira diante de Deus. Eu vim profetizar em nome de Jesus para um povo fiel. A tua família está nas mãos de Deus. Entenda, lá ele pode tentar ditar as regras, mas na tua casa quem manda é o Senhor. Ele pode tentar dar a diretriz, mas a direção é o Espírito que aponta. Deixa eu te dizer uma
bênçãos te seguirão. Ser uma bênção e ser abençoado. Ser abençoado é viver atrás da bênção. Ser uma bênção é permitir que a bênção venha atrás de você. Ali é uma corrida contrária, né? É interessante como a Bíblia ela confronta essas determinações do mundo. Né? O mundo hoje em dia vive para prosperar. Hoje em dia, irmãos, me perdoam. Estou falando porque é o Espírito que está conduzindo isso aqui. Tá? Porque eu tenho medo de falar isso, porque eu falei em alguns lugares e as pessoas não receberam bem. Tá? Mas tem muita gente hoje em dia para enriquecer e prosperar ou ganhar uma graninha extra, estão fazendo apostas esportivas, entrando em cassino eletrônicos e fazendo apostas esportivas. E tem pastores, né? A gente viu esses dias, eu e minha esposa, um pastor que era referência, aí fez questão, se desviou, está se separando da esposa, aí meu irmão, o barco desandou, aí desanda tudo, que ele faz aposta, eu ganhei. Irmãos, um cara que era referência até pouco tempo, de uma vida abençoada, de uma vida íntegra, agora está apostando que vale, está apostando que uma aposta vale a pena para prosperar, para enriquecer. Quando na verdade, irmãos, a bênção na aprovação, a bênção na luta, a bênção na dificuldade, porque são nesses momentos que Deus revela o quanto Ele é Deus na tua vida. A gente sempre costuma dizer, na verdade, já passei por tempo. A gente costuma dizer, né, que a gente quando pede sabedoria a Deus, Deus não enche um piscar de olhos sua cabeça de sabedoria. Ele te proporciona circunstâncias para que a sabedoria seja gerada na tua cabeça. Aleluia, quando a gente pede, Senhor, me ensina a ser fiel. Ele nos produz situações e circunstâncias para que a gente possa ter a oportunidade de exercitar nossa fidelidade para com Deus. Quando a gente pede, aleluia, situações, sabedoria, seja o que for, Ele promove circunstâncias para que a gente vença, aprenda, prospere, cresça, aprenda. Aí, aleluia, eu ia dizer isso no início, mas fiquei com medo de ser muito pesado. Mas quando eu estava no início da mensagem, Deus fala no início, e eu segurei para o final, que é o quanto a tua vida influencia para os teus filhos. O quanto a tua casa influencia para esse mundo. O quanto a tua vida influencia para a tua esposa e a tua esposa influencia para você. Aleluia. Antigamente eu me recordo que os filhos queriam ser como os pais. É verdade, Deus. Eu me recordo que os pais queriam ser como seus pais. E os avós. E se honravam os antepassados, não como divindades, como algumas religiões fazem, mas pela experiência. E acredita que na mente daqueles cristãos, os que passaram sempre serão eternos, pela experiência e testemunho que deixaram. Aí eu te pergunto, tua história termina aqui? Porque teus filhos não vão ousar contar o que você fez neste mundo por vergonha? Porque a tua história será perpetuada. Porque teu filho, tua esposa, teus parentes terão orgulho de bater no peito. Fui filho do Wanderson, fui filho do pastor Henrique, fui filho, aleluia, da Maria e do João. Aleluia, com muito orgulho digo, aleluia, que meu pai me deixou um presente, aleluia, inegociavelmente, aleluia, incalculavelmente sem valor. Por quê? Porque ele me deixaram um testemunho, a experiência de uma vida ilimitada diante de Deus. Aleluia, em nome de Jesus, que a tua família seja uma glória. Não se preocupe, aleluia, se tentarem lançar você dentro das portas do leão. Não se preocupe, aleluia, se tentarem colocar você, tua casa, teus filhos na fornalha de fogo. Saiba bem de uma coisa: Deus pode te abençoar no pescar de olhos. As portas podem se abrir para você a qualquer momento. Aleluia, mas o diabo não corre de bênção, o diabo não corre, aleluia, de habilidades, o diabo não corre, aleluia, de boas pregações, de técnicas vocais e eloquência. O diabo corre de uma vida de fidelidade diante do Senhor. Em nome de Jesus, faça assim com a sua mão. Vou estar terminando. Vou passar para o servo do Senhor e ele vai fazer os movimentos finais, vai orar pela tua vida. Mas eu quero profetizar.
Que a tua casa tenha uma história. Se você quer isso, glorifique o nome do Senhor nesse momento. Aleluia, que a tua casa seja uma referência para este mundo. Aleluia, que alguém possa dizer assim: eu quero ser como aquela irmã e viver uma vida como aquela irmã viveu. Ei, aleluia, olha, teu filho aprendeu a ser assim desse jeito. Olha, teu filho aprendeu assim, meu filho aprendeu assim comigo. Que a tua vida, que a tua, aleluia, família, que os teus filhos sejam como cartas vivas para este mundo. E nesta carta possa estar escrito: existe ainda um Deus em Israel. E esse Deus, aleluia, me faz ser fiel, tanto no mundo quanto dentro da igreja. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que a mão do Senhor esteja sobre você, que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto, e que todos possam ver, aleluia, que na tua casa quem manda, quem governa, quem dá a diretriz, quem determina é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia, chegará o tempo em que em Jerusalém não haverá mais templo. Aleluia, mas ainda em Babilônia existem os fiéis do templo. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, você pode ser fiel em qualquer lugar, você pode se manter, aleluia, inegociável, seus princípios e seus valores, para que o mundo saiba que a gente não está aqui pelo que ele dá, a gente está aqui pelo que ele já fez. O que ele fez, aleluia, foi marcar a cruz com sangue precioso e carmesim. Aleluia, não há nada que Deus possa fazer daqui para frente que seja maior do que aquilo que ele já fez por você, pelos teus filhos e pela tua família. E que Deus te abençoe e você termine este culto debaixo da presença do Senhor. Você vai celebrar Deus sem suas palmas, igreja. Louve nosso Deus. Senhor, na autoridade, no nome de Jesus. Toma cada casa, toma cada família, toma cada relacionamento, toma cada casamento, toma agora cada necessidade. Senhor, vem naqueles que ainda não se converteram, vem naqueles que ainda não se decidiram pelo Senhor, mas o teu Espírito vem nos levar agora pela vida de todas as famílias. Alcance essa casa, alcance esse homem que veio a Deus, alcance essa mulher que não acredita mais nessa família, alcance esse filho revoltado, alcance esse sogro, alcance essa sogra, alcance esse pai, alcance esse órfão, alcance essa tia. Senhor, faça resplandecer o teu rosto sobre ti. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê paz. Permaneça nesse refrão. Diga assim comigo, Pai. Diga comigo, Pai. Eu sei que tu és bondoso. Visita minha família. Visita minha família. Alcança minha parentela. Tu bem sabes, Senhor, quem precisa de mudança, quem precisa de transformação. A tua palavra me dá inúmeros exemplos
seja tão grande sobre a minha vida, que transporte, diga mais forte, que transporte.